A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. E ele deu uma ordem ao homem para que fizesse o mesmo, que o homem deveria trabalhar 6 dias, porém no 7º dia é sábado de descanso. Está no livro do Êxodo, no capítulo 31, versículo de número 15. Então, 6 dias trabalharás e no 7º dia será o seu descanso. Isso era obrigatório. Algumas coisas que eu estava estudando sobre essa questão do dia de sábado, uma delas é que não havia a obrigatoriedade da questão de culto, como nós fazemos nos dias de hoje, mas sim realmente um dia para se descansar, para se relaxar, para se repor as energias, literalmente. Eu vejo aí então Deus preocupado com a saúde do homem, porque se ele trabalhar de forma frenética, ele vai acabar se esgotando. Então trabalhe 6 dias e no 7º dia você deve descansar. Uma coisa também interessante é que o calendário naquela época não é como nós o temos hoje. Então a obrigatoriedade é trabalhe 6 e descanse 7. Poderíamos trazer isso para os dias de hoje? Talvez. Então você trabalha, de algumas empresas, elas têm aquelas escalas 6x1, 5x1, 5x2. Então, no dia que for destinado para o seu descanso, é realmente o dia que você deve não procurar fazer outras coisas para que você não venha se esgotar. Deus quer que você descanse e recupere as suas forças, ok? No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, o texto lá dos 10 mandamentos, você vai ver que no 3º mandamento também existe lá a ordem para se descansar nesse dia. Eu quero deixar bem claro, fazendo uma abertura aqui nesse breve ensino, que o dia de sábado está lá entre os 10 mandamentos. Porém, no catecismo da Igreja Católica, eles modificaram alguns mandamentos. Na verdade foram 3. E um deles foi o mandamento do sábado. Está lá colocado como o domingo, né? Ou seja, guardar domingos e festas. E a Bíblia não diz isso. Então isso foi uma adulteração, ok? Eu não tenho problema nenhum em guardar o domingo, eu já vou falar sobre isso. Mas não podemos também fazer a adulteração no texto bíblico. Aí a pessoa, ela não lê a Bíblia, mas ela lê o livrinho do catecismo e segue o que está no catecismo. E lá como os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, não existe guardar domingos e festas. Isso é adulteração da palavra, ok? Eu quero frisar também que o sábado, a palavra sábado é isso, tá, gente? Só repetindo, é Shabbat, que significa descanso, cessar o trabalho, cessar o que se faz habitualmente para poder relaxar. Literalmente é isso, apenas isso, ok? No decorrer dos anos, como como a maioria das doutrinas que existem nas denominações ou até em religiões, vão sendo acrescentadas coisas a mais. E no sábado não foi diferente. Era um dia para se descansar. O sábado, o próprio texto diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado não é sagrado, o sábado não é um dia para ser cultuado. E era isso que estava acontecendo na época de Jesus. As pessoas estavam cultuando o sábado, estavam oferecendo, dedicando o seu tempo, a sua vida para consagrar o sábado. Não era isso. O sábado era para se parar, para relaxar, parar para poder descansar. E Jesus questionou isso abertamente. Nós vamos ver que a formalidade, a religiosidade dos líderes religiosos da época de Jesus Cristo, ela foi tanta que o Senhor Jesus, até curando pessoas, fazendo bem para as pessoas, ele foi questionado. E ele foi criticado por causa disso. Um dos motivos que queriam matar Jesus, além do ciúme, da inveja, porque as multidões o seguiam por causa do seu ensino, porque ele fazia milagres e eles não realizavam nada disso. Um dos motivos também era o sábado, porque o Senhor Jesus transgredia esse mandamento juntamente com os seus discípulos. Nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que os discípulos estavam com fome e eles passaram no local que tinha as espigas, arrancaram essas espigas e eles ali debulharam. E foi também criticado o Senhor Jesus por causa desse ato, que eles não podiam fazer isso. E o Senhor Jesus, como resposta, disse para eles que Davi também tinha entrado no templo e comeu o pão que era destinado só para os sacerdotes. E Davi estava com fome juntamente com seus homens e comeu. E Jesus falou, está aqui quem é maior do que Davi. E ele também disse que os sacerdotes entram no templo todos os sábados para fazer o serviço sagrado, estão transgredindo o sábado. E
nem por isso eles são condenados. E o Senhor Jesus no final ele disse que ele era Senhor do sábado, ele era maior do que o sábado, né? Agora olha só, eu fazendo algumas pesquisas hoje, dentro da cultura, dentro do costume, dos hábitos do povo de Israel, existem prédios que os seus elevadores no dia de sábado são programados para ir abrindo de andar em andar, para que as pessoas não toquem no botão ali do número do andar que eles vão descer. Olha que coisa, tamanha as regras acrescentadas no dia de sábado. Então, você estar ali servindo, ou melhor, cultuando ao Senhor num dia de sábado não seria o problema. Mas essas regras excessivas, absurdas, é um problema. Onde a pessoa, por exemplo, ela não prepara um alimento no dia do sábado porque é trabalho, é pecado. E os discípulos não fizeram, não foi isso? Não foi, de certa forma, preparar o seu alimento? Não foi ali arrancar a espiga, foi debulhar ela? Isso, de certa forma, não é preparar, não é um tipo de trabalho, mas uma coisinha simples. Não é uma coisa... o trabalho exaustivo do dia a dia. É uma coisa do momento para que eles pudessem se alimentar. E Jesus realmente questionou isso. Porém, dentro dessas pesquisas, eu vi que os serviços essenciais, como bombeiros, médicos, polícia e outros tipos de serviços, continuam funcionando normalmente no sábado lá. E aí, eu lendo sobre isso, eles foram questionados sobre a questão do dia de descanso. Aí um deles responderam assim: o texto diz 6 dias trabalharás e no 7º descansar. Então no dia da nossa folga nós descansamos, nós ali realizamos o nosso Shabá. Interessante, né? Então poderíamos trazer isso para nós? Nesse sentido, sim, por que não? Agora olha só. Como foi que a igreja ela passou historicamente a cultuar no domingo? De acordo com os estudiosos, a igreja como um todo, ela passou a se reunir no domingo, isso depois, nos primeiros séculos após, no caso, Cristo ter partido. O que acontece? Cristo ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Você vai ver isso em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, onde o Senhor Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Vocês vão ver também ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, que Jesus apareceu para Maria Madalena no domingo. No mesmo dia, num domingo, em Lucas 24, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. E ainda no mesmo dia, já de tardezinha, ele aparece para os 11, lá no capítulo 20, versículo 19 de João, onde ele aparece dentro da casa, como a casa estava fechada, ele aparece no meio dos 11 discípulos. Posteriormente ele aparece para Tomé, também no domingo. Então, por causa disso, a tradição diz que os cristãos passaram a se reunir no domingo, porque foi o dia em que Cristo ressuscitou. Uma outra curiosidade é que também o dia de Pentecostes ocorreu no domingo, né, que era o Pentecostes, significa 50, Pentecostes significa 50 ou 50º dia, que era a festa, o final da festa da colheita, que era comemorado no 50º dia, que ia casar, ia dar exatamente no domingo. Foi quando ocorreu o Pentecostes, né, ou seja, a descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ok? Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vamos ver um episódio em que eles estavam reunidos para cultuar ao Senhor. Paulo estava dando ali as últimas instruções para a igreja de Éfeso, que ele iria partir. Isso está em Atos 20, olha só. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática da pregação até a meia-noite. Diz o texto bíblico que um jovem que estava sentado na janela acabou cochilando, por nome Eutico, né? Ele acabou cochilando e caiu. Paulo foi até lá, disseram que ele estava morto. Paulo ali, diz o texto bíblico, que o abraçou, orou por ele, falou que não se preocupasse, que a alma estava nele. Ele voltou à vida e Paulo assim continuou a sua pregação até de manhã. Alguns vão questionar e vão dizer que o primeiro dia da semana, que quando eles estavam reunidos, na verdade era o sábado à noite. Pode ser? Pode ser. Porém, já não conta como sábado, porque o sábado dentro da cultura judaica começava na sexta-feira às 18 horas e encerrava no sábado às 18 horas. Então, a partir daí já é considerado o domingo. Se é verdade ou não, não importa. Mas diz o texto que ele puxou isso até a meia-noite e seguiu-se até de manhã,
trazendo instruções para os cristãos lá naquela cidade. Então, o texto é muito claro, é enfático, no primeiro dia da semana, independente se começou após as 18 horas do sábado nosso, não importa, mas já é contado como o domingo. Nós vamos ver também no livro de Atos, ou no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 2, Paulo falando para que ele fala tanto para a igreja de Corinto como também para a igreja da Galácia, que era para eles trazerem a oferta, ou seja, uma contribuição para ajudar os cristãos pobres da Judéia. E isso diz aqui que no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então eles tinham também que separar no primeiro dia da semana. Agora, por quê? Dá-se a entender porque era um hábito deles já se reunirem no primeiro dia da semana. E por que isso? Porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E quando ele apareceu posteriormente aos seus discípulos, também foi no primeiro dia da semana. Apenas por isso. Nós vamos ver também no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, que o apóstolo foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui não está especificando que é o primeiro dia da semana, então nós temos que pensar bem. Alguns vão dizer que aqui está se referindo, ao dia do Senhor se refere ao dia de juízo. Porém, não começou nenhum juízo nesse dia, foi apenas a revelação de Deus para o apóstolo. Então, outros já vão dizer, que é o que eu acredito, que o dia do Senhor aqui está se referindo ao dia em que o Senhor ressuscitou. Isso é claro por inferência. O dia que o Senhor ressuscitou. Ele teve esse arrebatamento de espírito e teve esta visão. Então, se isso for correto, também a visão do Apocalipse aconteceu no domingo, ok? A palavra domingo, ela vem do latim domini, que significa dia do Senhor. Olha que interessante. Domini, na verdade, é Senhor, né? Então, o domingo nada mais é do que significa Senhor, o dia do Senhor. Aí vai ter um monte de teoria de paganismo e tal, mas nesse caso é muito simples. Domingo, Senhor, se referindo ao dia em que Cristo, o Senhor, ressuscitou. Apenas isso, ok? Uma coisa eu quero deixar bem claro, para a gente estar encerrando, em Colossenses no capítulo 2, nós vamos ver Paulo, ele dizendo que ninguém vos faça presa sua por causa do dia de sábado, por causa da lua nova, por causa das festas. Então ele diz que tudo isso são sombras das coisas futuras. Então o próprio Paulo fala, não se preocupe com essa questão do dia de sábado. Então isso ainda era uma prática reservada para os judeus. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro. Nós, cristãos, adoramos ao Senhor não num dia específico, mas em espírito e em verdade. Não importa onde, não importa o lugar, não importa o momento. O importante é que nós devemos viver uma vida santa todos os dias, cultuando, adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Que não há dúvida que o Senhor quer que nós tenhamos um dia de descanso, isso não há dúvida. Seja sábado, seja domingo, isso não importa. O que importa é que nós tenhamos um dia de descanso para recuperar as nossas forças. A questão dos nossos horários de culto, a gente vai ter sempre as nossas reuniões em grupos, em casas, no templo, não importa. A gente sempre vai ter os nossos períodos onde se reúne para junto cultuarmos ao Senhor. É isso o que importa. É isso que realmente é relevante, ok? Então, só para deixar bem claro nesse breve estudo, qual é o dia certo? Sábado ou domingo? Então, no Antigo Testamento é muito claro que eles se reuniam no dia de sábado, e no Novo Testamento, por causa da ressurreição do Senhor, dá-se a entender que a igreja passou a se reunir no domingo, por causa disso, porque o Senhor se reuniu no... Eu li um comentário interessante sobre essa questão do domingo, que na igreja primitiva havia uma expectativa de todo domingo o Senhor, quem sabe, aparecer novamente. Todo domingo tinha aquela expectativa, porque como ele, por alguns domingos, ele apareceu para os cristãos, eles ficaram naquela, será que ele vai aparecer novamente? Então, por causa disso a igreja passou a se reunir. Posteriormente, como eu disse no início, a Igreja Católica ela oficializou esse dia como dia de culto dos cristãos. Não concordo no sentido de mudar o texto, colocar lá no catecismo à parte como os 10 mandamentos, nisso eu não concordo, porque é uma adulteração clara da palavra. Porém, sobre ela oficializar o domingo como dia de culto dos cristãos, já não vejo problema nenhum. Meu problema é contra criar um novo 10 mandamento ali para
poder incluir o domingo. Isso eu não concordo. Mas se for só para oficializar algo que já era realizado no dia a dia, já na igreja primitiva, não há problema nenhum sobre essa questão. Então entenda, cultuar ao Senhor é o que importa. Mais uma coisinha que me veio à mente aqui agora. Uma coisa interessante é que algumas denominações, elas dizem que se a pessoa não guardar o sábado, ela não vai ser salva. Olha que interessante, eu vou falar disso em outro vídeo especificamente. Mas aí a gente vê novamente o pessoal colocando doutrinas a mais, ou seja, colocando o sábado como algo sagrado, superior, ao ponto que se a pessoa não reverenciar aquele dia, não guardar aquele dia, ela perde a sua salvação. E isso não tem base bíblica nenhuma, tá bom? Deus os abençoe, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, não deixe de se inscrever também, ok? E compartilhe, tá? Eu quero deixar bem claro que o propósito do nosso canal é só comentar o que a Bíblia diz sobre os mais variados temas, tá? Não quero puxar, pender para nenhuma linha denominacional. Quero só mostrar o que a Bíblia diz sobre esse ponto e acabou. Só assim, e fique cada um aí com o seu pensamento e que nós possamos nos render às Escrituras e aceitar o que ela diz, ok? Deus os abençoe. Não deixe de acompanhar os versículos que eu citei, que isso vai ajudar muito para o esclarecimento daquele que tem dúvida, tá bom? Um abraço, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.